E de um concerto solidário vamos para o concerto do órgão de tubos da Igreja da Lapa, no Porto, que é o maior da Península Ibérica. O Hélder Reis foi até lá. Olá Tânia, muito bom dia, bem-vinda à cidade do Porto. Esta é a majestosa Igreja da Lapa, uma igreja do século XVIII, construída no mesmo ano, curiosamente, em que nasceu Mozart. É uma igreja que também tem uma outra singularidade, o coração de Dom Pedro IV está cá dentro. E não ficamos por cá, aqui também está o maior órgão de tubos do nosso país. São 32 toneladas de órgão de tubos, de cultura também. E é disso que vou falar, porque este órgão faz 19 anos e vai haver um concerto imperdível. Filipe Veríssimo, organista da Igreja da Lapa, o que é que torna este órgão monumental? Em primeiro lugar, nós observamos, olhamos lá para cima, para o alto, a dimensão, não é? Ficamos logo impressionados pela dimensão do instrumento, a altura do instrumento. Nós temos um instrumento que, com o conjunto tubos e caixa, mede cerca de 14 metros de altura. Temos também 10 de largura, 5 de profundidade. Pesa 32 toneladas. Portanto, é um instrumento que impressiona logo pela sua dimensão. Depois o conjunto dos vitrais que nós podemos ver. A Igreja de Nossa Senhora da Lapa. Lapa significa o presépio. E nós podemos ver o vitral central que está integrado no complexo da caixa, do instrumento, tem precisamente a representação do presépio e que é muito significativo. Nós depois vamos ver que o próprio instrumento tem um conjunto de sons que é um carrilhão, são sinos, que precisamente é para chamar a atenção, porque nós estamos na Igreja do Presépio, a Igreja de Natal. Que importância é que tem, artisticamente falando, um órgão com estas características no panorama dos órgãos a nível do nosso país e da expressão artística de arte sacra? Aquilo que acontece, na verdade, é que este instrumento surgiu porque existe um contexto anterior à construção deste instrumento que permitiu a construção deste instrumento. Este instrumento podemos caracterizá-lo como um órgão sinfónico, de características românticas para tocar música a partir do século XIX até aos nossos dias. Vamos a alguns detalhes bem curiosos deste órgão, antes de o ouvirmos. Filipe, por exemplo, qual é o som mais grave deste órgão? Este instrumento tem o som mais grave no pedal. É um tubo que é construído de madeira, tem cerca de 10 metros de altura e produz este som aqui. E faz-se ouvir, muito bem. E passamos do mais grave para o mais agudo, por exemplo? O tubo mais pequeno do instrumento é feito em metal, numa mistura de vários metais, e tem 9 milímetros de altura, portanto, de comprimento. Então nós temos este som. Bem. Naturalmente que depois, no meio disto tudo, temos 4.307 tubos que soam mesmo fortíssimo. Vejo vários teclados, vejo muitos pedais, portanto, tudo isto é que faz funcionar bem perto de 5.000 tubos. Exatamente, isto é uma espécie, é uma consola, chamamos isto de consola, são os comandos, nós temos os registros, aqui temos 64 sons diferentes, funciona como se fosse uma orquestra, temos 4 teclados manuais, cada um destes teclados podíamos caracterizar como sendo um órgão autónomo com as suas especificidades que depois podem ser misturados. O organista ainda tem uma capacidade, digamos assim, especial de tocar com os pés. Este instrumento ainda tem uma outra característica que é curiosa, que é o glockenspiel. O glockenspiel é um carrilhão com 42 sinos. Pois muito bem, conhecidas as histórias deste monumental órgão de tubos, o maior do nosso país, bem perto de 5.000 tubos, vamos ouvi-lo. Antes, recordo-lhe que o concerto que celebra os 19 anos de história deste órgão acontece aqui, na Igreja da Lapa, dia 7 de julho, às 21h30. Está convidado e vai ouvi-lo pelas mãos do organista Filipe Veríssimo. Força, Filipe.